Graças a Deus, voltamos com o poder sobrenatural da fé. Eu quero ler uma palavra de fé para todos vocês. Está no livro de Hebreus. Se eu não me engano, capítulo 11, versículo 5, é isso? Ou é capítulo 5, versículo 11? É isso? É capítulo 5, versículo 11. Diz aí, os cristãos hebreus não tinham progredido. Os cristãos hebreus não tinham progredido. É até engraçado ler o título, por quê? Porque há pessoas que pensam que hoje, devido a muitas igrejas, há cristãos que não progridem na fé. Só que se nós lermos o texto sagrado, a Bíblia, nós vamos ver que desde a era primitiva cristã, já havia cristãos que não progrediam. E por quê? Por que tinha cristãos que não progrediam? No versículo 11, está escrito a esse respeito. O autor do livro de Hebreus está dizendo: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Não é? Como que o Espírito Santo diz que é difícil de explicar acerca dos cristãos que não progridem? Há alguma coisa difícil para Deus? Não. Então por que o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, está dizendo que é difícil de explicar acerca das pessoas que não progridem? Eu vou lhe explicar o porquê. A Bíblia diz aí, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, é muito difícil você explicar para uma pessoa o porquê que a vida dela não muda, o porquê que ela não consegue progredir, porquê que ela não consegue vencer, porquê que ela não consegue mudar a situação que está vivendo. É muito difícil explicar quando a pessoa se tornou tardia em ouvir. Porque ouvir não é o mesmo que escutar. Escutar é uma coisa. Dar ouvido é outra coisa. Então tem pessoas que escutam a pregação da fé, mas elas não dão ouvidos à pregação da fé. Não praticam. É aquela pessoa que ouve, mas não dá ouvido, não pratica. Ela escuta a pregação, mas não pratica. Aí você vai falar para a pessoa por que ela não muda de vida. Ela vai escutar, não vai? Mas ela não vai dar ouvido. Ou seja, vai ser difícil explicar para uma pessoa dessa. Você vai ficar falando, e a pessoa vai escutar, aí ela vai virar as costas e ela vai viver do jeito dela, da maneira dela, vai fazer do jeito dela, vai fazer as coisas da maneira dela. Ou seja, ela escutou, mas não deu ouvido. A vida da pessoa não vai mudar, porque a vida de uma pessoa só muda quando a mesma dá ouvido ao que ela está escutando. Não basta apenas escutar, tem que dar ouvido, tem que praticar, tem que obedecer. Por isso que antigamente existiam cristãos que não progrediam na fé, porque eles escutavam a pregação, mas não davam ouvidos. Aí o apóstolo, nós acreditamos que o autor do livro dos Hebreus é o apóstolo Paulo, mediante as escritas. O apóstolo, ele fala, olha, é difícil de explicar o porquê que vocês não progridem. Sabe por quê? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Quer dizer, eu vou explicar para vocês, vocês vão escutar, mas não vai dar ouvido, quer dizer, não vai adiantar de nada. São palavras lançadas ao vento. É o que Jesus disse, não lançai pérola aos porcos. A gente tenta ensinar a pessoa a mudar de vida, mostra na Bíblia, mostra na palavra,
E a pessoa escuta, mas não dá ouvido, ela faz do jeito dela. Aí vai ficar com a vida amarrada, vai viver na mesmice. E nós vamos explicar para a pessoa, ela vai perguntar, bispo, por que minha vida não muda? Olha, por causa disso. Aí ela vai escutar, aí ela vai virar as costas e não vai dar ouvido, não vai obedecer. Aí é difícil de você explicar para uma pessoa dessa. É isso que o autor do livro de Hebreus está dizendo. É muito difícil explicar. Por quê? Porque a pessoa já não dá ouvido, você vai explicar, ela vai continuar sem dar ouvido. Aí ele diz no versículo 12, pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Vamos parar por aí. O autor do livro está dizendo o seguinte, já era para ser mestre. O mestre faz o quê? O mestre ensina. Mas agora há uma diferença do mestre e do professor, ok? Só para a gente esclarecer aqui. O professor, ele ensina o que ele aprendeu. O mestre ensina o que viveu. Por exemplo, o apóstolo Valdemiro, para mim, é o mestre. Aliás, para mim, humanamente falando, no planeta Terra, humanamente falando, nos dias de hoje, para mim, o apóstolo Valdemiro é o maior mestre que existe no planeta Terra. Aí você pergunta, por quê? Porque o apóstolo ensina, não é o que ele aprendeu. O apóstolo Valdemiro ensina o que ele viveu. Tudo que o apóstolo Valdemiro prega é o que ele viveu. Isso é o mestre. O mestre é aquele que ensina o que ele viveu, não o que ele ouviu falar. As pessoas que ensinam o que ouviram falar são professores. As pessoas que ensinam o que elas viveram é os mestres. Então o apóstolo, ele é um mestre, porque ele ensina o que ele viveu, o que ele vive. E a Bíblia diz que era para a pessoa ser mestre, está ensinando, ser mestre. Ou seja, chegou na igreja com problema na família, problema no casamento, problema na saúde, problema de ordem financeira, chegou na igreja com vários problemas. E aí, se ela tivesse dado ouvidos, tivesse praticado a fé, já não teria mais problema. Era para ela estar ensinando já outras pessoas a como vencer os problemas. Mas a Bíblia diz que ela tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quer dizer, aquela pessoa que tem que aprender sempre a mesma coisa. Já era para ser mestre, já era para estar ensinando, mas ela ainda tem necessidade de aprender de novo. Por quê? Porque ela escuta, mas não dá ouvido. Pastor Valmer, bom dia, meu querido. Bom dia, Bispo França. A pessoa escuta, ela ouve, ela vai acompanhando as programações, ela vai assistindo a reunião, mas aquilo ali não vai entrando dentro dela, porque o segredo, Bispo, está na palavra entrar dentro do coração da pessoa. Porque quando a palavra entra dentro do coração da pessoa, fica marcado dentro dela. E por que não entra? Porque ela não toma aquilo para si. Ela não toma aquela palavra para ela. Ela não acredita que é Deus que está falando com ela. Muitas pessoas que acompanham a programação, elas acham que é o homem que está falando, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, mas ela não entende que aquela programação, aquela palavra é de Deus para mudar a vida dela. E se ela der ouvido àquela palavra, então a vida dela vai mudar. Inclusive, desculpa até interromper o pastor Valmer. Vamos dar um exemplo aqui, vamos? Sim, senhor. A pessoa liga a televisão ou vai na reunião, ela vê a pessoa subindo no altar e dando testemunho. Virei dizimista dessa obra, comecei a devolver a 10ª parte e a minha vida mudou. Hoje
eu não tinha nem dinheiro para comer, passava fome. Hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho tantos caminhões, tantos carros, eu tenho tantas casas e tal, e etc e tal. E a pessoa fala, conquistei tudo isso através da minha fidelidade a Deus, devolvendo o dízimo nessa obra. E a pessoa está escutando. Ela sai da igreja e continua sem devolver o dízimo. Quer dizer, ela é a pessoa que escutou, mas não deixou aquela palavra entrar no coração. Ela escutou, mas ela não dá ouvido, ela não pratica. Aí ela vai ficar se questionando, por que minha vida não muda? Poxa, ela está escutando que através da fidelidade a vida dela vai mudar, ela está vendo testemunhos, mas ela continua sendo infiel. Ou seja, esse é o tipo de hebreus, o tipo de cristãos iguaizinhos os hebreus que não progrediam. Escutavam, mas não deram ouvidos. Aí já era para ser mestre, está ensinando e tem a necessidade de aprender de novo as mesmas coisas. Por quê? Porque a pessoa escuta, mas não dá ouvidos. Se a pessoa quer mudar de vida, ela tem que dar ouvido, ou seja, ela tem que praticar aquilo que ela aprende na palavra de Deus. E uma vez ela dando ouvido, praticando, é certo, pastor Valmer, que a vida dela vai mudar. Bispo, a pessoa quando ela está dando ali o testemunho dela, né, a respeito da mudança de vida, seja através da fidelidade no dízimo, através da oferta, através de ter aceitado a palavra de Deus no coração dela, ela está ensinando outras pessoas o caminho da fé. Ela está mostrando que o que ela fez, ela está mostrando o milagre que ela alcançou através daquilo ali. E às vezes a pessoa está ouvindo, ela está vendo tudo aquilo, mas ela não toma para si. Então a pessoa que só ouve, né, a palavra, mas não coloca em prática, ela vai ver, sempre ela vai ver, mas ela vai ver na vida dos outros. Enquanto ela não se tornar, não aceitar a palavra no coração dela, ela vai continuar vendo milagre, vendo mudança, vendo transformação, só que a vida dela mesmo vai continuar estagnada, bispo. É forte. Enquanto você escutar, somente escutar, você vai ver os milagres, mas na vida dos outros. O dia que você der ouvido e praticar a fé, praticar o que você aprende, aí você vai ver o milagre na sua vida. A decisão é sua. Você quer ser um mestre? Você quer ser um mestre e ensinar? Ou você quer ficar aprendendo sempre as mesmas coisas? Vai depender de você. Viva a fé, viva a palavra, e aí você vai ver um milagre na sua vida. Nós vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos orar. É momento de oração, quero que você feche os olhos, abra o coração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que entramos em oração, Senhor. Em prol de cada irmão telespectador, de cada pessoa que está vivendo a fé de Gideão, de cada dizimista, clamando ao Senhor, meu Deus, por este que está com casamento frustrado, família destruída, problema de saúde, na miséria, problema de ordem econômica, endividados, pessoas que estão vivendo uma situação crítica, caótica, desesperadora. Estamos suplicando ao Senhor, meu Deus, e suplico agora novamente, e vou suplicar como aquela viúva perante aquele juiz. Meu Deus, o Senhor Jesus citou aquela parábola porque aquele juiz era iníquo. Não fará Deus justiça aos que clamam a Ele dia e noite? Significa dizer, se um juiz que era da iniquidade fez justiça, imagine o Senhor sendo justo, imagine o Senhor sendo misericordioso. Eu sei, meu Pai, que o Senhor nos ouve e sei que o Senhor irá responder, Senhor. Venha depressa atender o nosso clamor e socorrer essa pessoa tão oprimida, tão necessitada, tão desesperada. Há pessoas, meu Deus, que não podem esperar mais nem um dia, que já chegaram no limite das suas forças.
Vá de encontro e toca, Senhor, para levantar o caído, para fortalecer o fraco. Toca, meu Deus, para avivar esse homem, essa mulher que está derramando lágrimas nesse momento, orando conosco. Pessoas que estão depressivas, com síndrome do pânico, vivendo perturbação espiritual, não tem paz. Oh, meu Deus, toca. Toca, meu Deus, nos pertences que estão em volta do televisor, fotografias, peças de roupas, documentos. Toca. Faz um milagre acontecer, Pai. Consagra essa água e que ao bebermos da mesma sejamos renovados, fortalecidos, avivados, que sejamos possuídos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que nós lhe pedimos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Beba do copo com água. Vou encerrando a minha participação. Um beijo no seu coração. Fique com a paz.